Fica aqui uma beleza. Satisfação, 8h11, aquele relógio parece que não está batendo muito bem, mas parece que está um pouco mais adiantado, né? Que horas é? Hein? 1 minuto. Então, se eu disser que é 8h10, eu estou certo. Agora estou certo, então. Satisfação, Nilson Pins, estar aqui nos dar a honra e também nos contribuir com o seu conhecimento para nós conversarmos aqui no Cultura Notícias. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Fonseca. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, a Simone, a todo o pessoal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para mim sempre é um prazer enorme, principalmente falar nessa questão que envolve a nossa colonização pomerana, até pela identificação que eu tenho. É um prazer enorme, principalmente nesse programa que tem uma audiência enorme. Inclusive, cumprimentava há poucos dias o Geraldo de Público numa festa pela inovação no sentido da participação direta, né, da participação direta do ouvinte, aonde ele, que é a razão maior de tanto numa administração pública quanto também na rádio, que é poder expressar aquilo que ele está sentindo, as angústias, as dificuldades que ele está enfrentando, tanto na cidade quanto no meio rural. Muito bem. Nem o Ederson, agora vendo essa bagunça que fizeram na propriedade dele lá. Não levaram nada, mas só botaram limpão na cacimba, o caderno do guri. São coisas que às vezes não dá para entender o ser humano, né? Não dá mesmo. Não dá para entender o ser humano, fazer algumas coisas que não levam nada, não soma nada, ao contrário, só prejudicam as pessoas. O caderno do guri, modelo 15, documento de carro. Na realidade, com um objetivo único, talvez, por movido, sei lá, não conheço a realidade, mas às vezes movido por uma antipatia gratuita, não gosto do Geraldo, eu vou riscar o carro do Geraldo. Quer dizer, não tem sentido, né? Tem que resolver os problemas. Fonsequinha lá no Guatimi a gente falava direto, né? Eu acho que são as formas, e a forma de resolver, se há algumas diferenças, algumas divergências, seja comigo ou seja com quem for, hoje nós somos seres humanos, né, pensantes, vamos conversar, vamos acertar. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas também não tem o direito de fazer algo errado com essas pessoas. Isso. Também daqui a pouco mais, né, depois da conversa com o Nilson, ali na entrada lá do Caxias, o pessoal não está conseguindo entrar ali, diz que formou um lagoão ali nem a pé. Que é aí da água lá no joelho, né? Pessoas que nem de bota de borracha está conseguindo. Já dá para pescar? Nem bota de borracha não dá para entrar nem para sair ali. Mas só que seja aqueles bichos que dão no barro, o caranguejo, como é que é? Tem. Porque só deu barro. Nos mangue. Nos mangue, só deu barro ali. Nilson, vamos começar pelo dia de hoje. Hoje é o final 4, Fonseca. Final 4 de aposentados e 9 para a Bolsa Família. Está ligado, né? Hein? Está ligado, né? Não, mas aqui todos os dias, né? O calendário da frente aqui, né? Nilson, hoje o pessoal se fala, mas que feriado é esse? Também o pessoal se falou, que feriado é o feriado de Buster, que foi dia 20? Buster são 3 semanas e meia após a Páscoa, né? 3 semanas e meia após a Páscoa, e a Ascensão, ou Himmelfahrt, que nós costumamos chamar, são 40 dias a contar da Páscoa, que foi a Ascensão, quando Cristo apareceu aos apóstolos no Monte das Oliveiras. Isso são a partir de domingo? Domingo. Começa então, 3 semanas. Contando domingo, inclusive. Contando domingo, 3 semanas e meia. Porque o Buster é sempre às quartas-feiras. Sempre numa quarta-feira. E a Ascensão será sempre numa quinta-feira, a exemplo de Pentecostes. Pentecostes são 50 dias a contar da Páscoa. Tem mais o Pinstar. Hein? O Pentecostes que é o Pinstar. No Pinstar, inclusive, se faz 3 dias de feriado. E então são 50 dias. Vai ser em junho esse ano? Vai cair quinta-feira, se eu não me engano, 9 ou 10 de junho, deve ser. A partir de 10 de junho, se eu não me engano, vamos ver. Junho uma quinta-feira, vamos ver. Então, 6, eu acho. 6 de 6 de junho, que é Pentecostes, que nós temos Pinstar. Né? Isso. Na realidade, o Buster, vamos começar pelo Buster. Mas então, antes de começar pelo Buster, vamos baixar os comerciais que nós temos ali? Olha aí, ó. O Nilson está bonito, né? Está bonito na foto. Tem Photoshop aí, ô Fonseca? Tem que dar uma ajeitada ali, né? Nós vamos então para os comerciais e depois a gente volta e dá sequência. Vamos começar nesses 3 feriados interioranos, mais da colonização alemã, né? Nós temos mais mais forte exatamente na colonização pomerana, porque a igreja sempre foi o alicerce, né, dos nossos pomeranos, devido ao isolamento. Então, eles tinham que, no mínimo, Deus não os abandonaria.
que eles estavam aqui abandonados, longe da sua pátria, sem conhecer ninguém, falando uma língua diferente, foram literalmente largados no meio do mato, não colonização, mas uma exploração comercial. Então, com isso, a única forma, a única esperança que existia era a fé, a crença em Deus, tanto que as igrejas, as primeiras igrejas, são no ponto mais alto que se tem, para que eles pudessem, da onde estivessem, enxergar a igreja e, com isso, renovarem a sua fé e a sua esperança de que não seriam abandonados. Muito bem. Depois dos comerciais. 8h15. A propaganda eficiente gera interesse. Ela informa, envolve, motiva e direciona. A partir de uma grande ideia, de um slogan que diz tudo, de um jingle para cantar junto, de uma mensagem divertida, emotiva ou empolgante, ficamos sabendo dos lançamentos, das novidades, oportunidades e ofertas. Publicidade, trazendo informação e conteúdo, ajudando você a escolher sempre melhor. Cultura. Venha até a Companhia do Óculos conferir as incríveis novidades. Tem agora mesmo um visual novo e moderno. Parcelamento facilitado em crediário próprio e nos cartões de crédito. Estamos te esperando. Rua General Osório 974. Fone 3252-3895. Companhia do Óculos. A companhia indispensável para os seus olhos. A Eletrônica Braga agora está em novo endereço, na Professor André Puente 168. Estamos esperando por você, com uma ampla linha em controles remotos e cabos, além de consertos de todos os tipos de eletrônicos. E a nossa internet via satélite RiosNet, onde o sinal não cai, com um preço especial. Na Eletrônica Braga, você sempre encontra uma ótima opção. Venha conferir. Eletrônica Braga, na Rua Professor André Puente 168, bem em frente aos camelôs. Cultura Notícias. Os fatos que marcam o seu dia a dia. Agora são 8h17, 8h17, né? Estamos dando sequência do nosso Cultura Notícias com o Nilson Pins, que está conversando conosco a respeito desses feriados, né, religiosos, podemos dizer assim, mas de origem pomerana no interior do município, mais especificamente aqui em Canguçu. Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, ortopedia e traumatologia, tratamento de todos os tipos de fraturas, cirurgias do joelho, quadril, pé, tornozelo, ombro, cotovelo e punho, tratamento da dor óssea articular. Atendimento segundas a sextas em horário comercial, com pronto atendimento traumatológico. Ligue e agende a sua consulta através do telefone 3252-2645. Oferecemos desconto para conveniados da Provida, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Unimed, IP, Ângelos Pax, Desconto Saúde. Venha consultar com quem investe no que tem de mais atual em cirurgias ortopédicas e traumatológicas. Na Avenida 20 de Setembro, 725, próximo ao Comercial Fátima. Visite o site www.drbergman.com.br, no Facebook, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman. Nilson Pins. Começamos lá pelo Busta, que é 3 semanas e meia, sempre numa quarta-feira. Sempre numa quarta-feira, contado do domingo. Após a Páscoa, contando domingo. O que é o Busta, que o pessoal faz esse feriado? Eu vou deixar tu tomando esse mate enquanto eu explico. Eu vou passar para o Fonseca, porque hoje eu estou... Fonseca quem? Tá. Na realidade, o Busta, ele tem... embora ele seja um feriado religioso, eu lembro, quando era jovem, que na realidade no Busta a gente não trabalhava, inclusive se colocava ash, né, cinzas, sobre os ombros, né? Era um feriado que se ficava no silêncio, quase que não se conversava dentro de casa. As pessoas usavam aquela cinza que ficava próximo aos fornos, aqueles no interior, e colocava sobre os ombros, atirava sobre os ombros, que era no sentido de levar as más lembranças embora.
O Bucer tem a sua origem, embora ele tenha uma conotação religiosa, ele tem muito mais uma conotação política do que propriamente religiosa. Foi na famosa Guerra dos 30 anos, que na realidade não durou 30 anos, durou mais de 40 anos e que destruiu a Europa, que foi a guerra entre os protestantes, para nós hoje conhecidos como luteranos, e os católicos, a partir do momento em que houve uma divisão dos reinos de quem permaneceu com o catolicismo e quem permaneceu, então, com os protestantes, ou seguindo a doutrina de Lutero. Nesta guerra, que não havia sentido nesta guerra, porque esta guerra não era por disputa de espaço territorial, que normalmente aconteceu na Europa e que toda a nossa história sempre tem as colonizações, a exemplo do Brasil, das Américas, sempre num sentido de conseguir poder e terra. Esta foi muito mais de cunho religioso, ou seja, de dominação religiosa de um segmento religioso sobre o outro. Após essa guerra toda e a Europa totalmente destruída, né, a fome e a miséria batendo, chegaram-se à conclusão de fazer um dia, né, um armistício, que se chamaria numa guerra, de fazer um dia de trégua. Naquele dia seria um dia de reflexão, de, na realidade, saberem por que estavam brigando. Porque estavam brigando e se matando e não chegando a conclusão nenhuma. A partir daí, chegaram à conclusão que Deus os estaria castigando, né? Isso seria um castigo divino, porque naquela época se acreditava muito na ira de Deus, né? E não na bondade de Deus. A própria igreja pregava a questão do inferno, da ira, né? Então, estas são as diferenças. A partir daí, então, se tem o armistício e se acaba chegando ao acordo de paz, depois de 40 anos, em função dessa trégua, que para os pomeranos, que eram na época ali na Polônia, era onde a Pomerânia tinha, junto ao mar Mediterrâneo, que ficou totalmente arrasada, esta data ficou conhecida de uma certa forma na Europa como o Dia do Arrependimento. E muito forte aos pomeranos, que estavam passando no auge da sua cristianização, já que os pomeranos foram cristianizados, eles eram ateus, até por volta de 1318. A partir de 1318, então, que eles acabam sendo, aos poucos, cristianizados, batizados em troca de sal. Então, essa fé ficou muito forte. Daí vem o Bucer, e como nós tivemos uma colonização extremamente isolada, tanto no Espírito Santo quanto no Rio Grande do Sul, que eram áreas de difícil acesso, na Serra, duas colonizações diferenciadas, aqui pelo Jacob Rengers, a única experiência comercial, não foi uma colonização, foi uma experiência comercial a nossa região, e no Espírito Santo, onde eles foram levados para as áreas inóspitas, também na Serra lá, que era o Palácio de Inverno de Dom Pedro II, porque era muito parecida com o inverno europeu. Então, a partir daí, então, o Bucer, o que é? Dia do Arrependimento. Passou-se com o decorrer do tempo, assim, o brasileiro gosta de festa, né? Então levou-se mais para o lado festivo, tanto que eu lembro, até poucos anos atrás, não se fazia festa, devia se manter, a criançada não podia gritar muito na volta da casa, porque aquele dia era um dia de extrema reflexão e que também se fazer uma retrospectiva da sua vida, de como estava agindo como cidadão e principalmente como estava agindo como cristão. Esse é o objetivo do Bucer, pelo menos é a origem do Bucer. Com o decorrer do tempo, claro, é feriado, o que nós vamos fazer em casa? Parado, vamos no futebolzinho, né? Yeah. E a partir daí, então, criou. Já o Hilmelfort... Tá, mas aí eu volto assim, isso tudo relacionado à Páscoa. Sim, sempre se tem como base, porque nós temos a Páscoa, para os cristãos, tem como... fica aquela dúvida, o que é mais importante, o nascimento ou a ressurreição? O nascimento de Cristo, que é no Natal, ele veio cumprir uma profecia, né? Já a ressurreição de Cristo veio concretizar essa profecia, e a partir da ressurreição de Cristo, da crucificação de Cristo, ou seja, alguém se sacrificou, Cristo se sacrificou em nome de toda a humanidade, a partir da crucificação de Cristo é que, entre aspas, nossos pecados foram perdoados. Ou seja, a sobreposição da fé pelas obras.
Antes da Páscoa, basicamente, se tinha na igreja, né, as obras, os 10 mandamentos, a lei, né, o Pesach. Existia a Páscoa já nos judeus, que era a Pesach, que era comemorada quando a morte do Cordeiro. Por isso, também ressurreição e Páscoa. A morte do Cordeiro, que foi uma das pragas do Egito, em que foram pintadas as portas com o sangue do Cordeiro, é aonde Deus, então, poupou os filhos dos judeus e morreu o primogênito de todos os dos egípcios, né? Inclusive o filho do faraó. Isso ficou conhecido e é conhecido ainda pelos judeus, pelo judaísmo principalmente, como Pesach, Páscoa. Mas as datas são muito similares. No cristianismo, a partir do Novo Testamento, então, se tem a ressurreição de Cristo, né? Ressurreição. Então, esta é a igreja tem hoje tem como as duas datas como símbolos maiores e muito difícil de ser assim. O que é mais importante? O nascimento de Cristo? Sem o nascimento não teria ocorrido a ressurreição. Ou a entrega de Cristo ao ponto de morrer crucificado, que era na época uma das mortes mais dolorosas, porque levava dias para morrer, tanto que Cristo é enterrado na sexta, e vai morrer ao se pôr o sol. Né? Então era muito dolorosa a morte, além de ser um exemplo também, né, para algo que que fosse criminoso. Então são essas duas questões. Então a Páscoa tem esse detalhe de ser um divisor de águas. Então, porque não há uma data definida para o Bustar, né? Então se simbolizou que seria mais ou menos, porque eles haviam comemorado, tanto que cristãos, nem luteranos, nem católicos conseguiram comemorar a Páscoa, porque estavam em guerra. Então, passada a Páscoa, eles chegaram à conclusão, e se criou, que são 3 semanas e meia, não há uma data exata disso, de que mas nós não paramos nós estamos brigando há 40 anos, né, 30 anos, e não estamos nem ao menos tendo o respeito por aquilo que nós estamos brigando, que é pelo cristianismo. Então, esse é um dos problemas, e acabou tendo esse armistício, então, essa paz, e que no final resultou, então, no final da Guerra dos 30 anos, ou que durou mais de 40. Já por isso que se tem como parâmetro a Páscoa, a Páscoa. Não há exatamente essas datas, 40 dias, porque naquela época se tinha muito mais as questões lunares, né? O tempo era muito mais contado em tantas luas, não sei, né? Então, essas são as diferenças. Que nem, por exemplo, a gravidez, elas são 9 lunações e meia, né? Então, e a gente fala 9 meses, mas é muito mais a questão das lunações. Já Pentecostes, já Ascensão, nós temos inclusive nos Atos dos Apóstolos isso, de que Cristo apareceu para os 11 apóstolos, né? E a Maria foi quando, então, da sua efetiva elevação aos céus, né? De quando Cristo retorna à casa do Pai. Então, 40 dias. Isso é mais ou menos uma unanimidade entre todas as igrejas. Todas elas têm essa questão da ascensão 40 dias. Todas as igrejas, sejam elas evangélicas ou católicas, elas têm isso. A diferença é que com os pomeranos, essas datas religiosas eram os únicos momentos sociais também deles, porque eram quando eles iam à igreja, se encontravam como movimento social, como famílias, todas as famílias se encontravam, e era a principal parte. E a religiosidade deles era muito forte, ao ponto de que quando eles vieram para o Brasil, eles pagavam por tudo, né? A bagagem todas. E quase que 100% das famílias, mesmo pagando, né? E a Bíblia naquela época era uma Bíblia bem mais grossa, quase todas trouxeram uma Bíblia. Porque havia essa necessidade de acreditar em algo também. E de ir para um local distante, desconhecido, com uma falsa promessa de que chegariam aqui, encontrariam terra abundante, comida à vontade e carne,
que era coisa raríssima lá, né? Nós estamos falando de quando vieram para cá em 1800, nós estávamos no auge da Revolução Industrial na Europa, aonde havia um desemprego maciço, porque antes todo mundo valia pelo número de filhos, pela capacidade laborativa que tinha, da mão de obra. Com a industrialização, com as máquinas, começou a sobrar gente. E os donos das terras não iam estar alimentando bocas que não haviam necessidade de produzir, então simplesmente os expulsavam de suas terras. E com isso, uma grande fome também, né? Um grande desemprego, e as cidades não tinham capacidade de absorver isso. E a Europa começaria a entrar em crise. O que fez a Europa? Como tinham descoberto a América, nos Estados Unidos tinha saído a famosa Carta de Buffalo, dizendo que a América era o suprassumo das bondades. E começaram a vir, então, o pessoal a incentivar a imigração, e também tinha o objetivo, que é um ato bem discriminatório, que era o branqueamento da raça na questão da América, em função do número elevado de escravos que haviam sido trazidos para a América. Então, havia também esse risco. Então são questões políticas, religiosas, que acabam se misturando. Mas, especificamente, Buster, 3 semanas e meia após a Páscoa, quarta-feira, traduzindo Dia do Arrependimento. Tem a sua origem na Guerra dos 30 Anos, que, se vocês forem pesquisar, levaram mais de 40, não sei por que o nome de 30, é uma curiosidade na história, e a Ascensão de Cristo, 40 dias, que, segundo os Atos dos Apóstolos, ocorreu no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Muito bem. Essa foi a ascensão que nós comemoramos hoje. Hoje, Himmelfahrt. Para nós, o pessoal chama de Himmelfahrt, né? Subida. Tá certo. Fonsequinha, vamos falar depois aí de Pentecostes, 50 dias, tem um bloco de comerciais. O Hildo também já vai conversar na sequência aqui. E vamos aí encerrar depois aí com os 50 dias, que é o Pentecostes. 8h32. Cultura Notícias. Os fatos que marcam o seu dia a dia. 8h32. Chamada do preço baixo MGD. Cabeceira casal e solteiro, R$149 cada. Sapateira rodial multiuso, R$119. Poltrona estofada, R$159. Estofado retrátil e reclinável, R$799. Box baú casal, R$599. Estante painel, R$399. Lojas MGD. Tudo por você. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Anuncie aqui na Rádio Cultura. Retorno garantido. Consultório Médico Felipe Miller, Clínica Médica Geral, tratamento de doenças como diabetes, hipertensão, doenças clínicas da tiroide, doenças clínicas dos pulmões, avaliações clínicas do bem-estar geral do paciente, atendimento segunda, terças, quintas e sextas-feiras, desconto para associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, IP e Unimed. Consultório Médico Felipe Miller, na Rua Duque de Caxias 71, fone 3252-3248 ou 98439-1560. Meu galpão de alma tranquila. O melhor da moda gaúcha feminina, masculina e infantil é na Casa do Gaúcho. Aqui você encontra tudo o que precisa, seja no campo ou na cidade. Produtos com estilo, qualidade e tradição. Venha já e confira as incríveis novidades da estação. Siga-nos nas redes sociais, Casa do Gaúcho Canguçu, e confira todas as novidades. Na Rua Hipólito Ribeiro 104, Sala A, fone 3252-1347. Casa do Gaúcho, no rastro da tradição. Senhor,
manhãs de maio. Jaques Oliveira Imóveis, Cresci 4.891, o pioneiro. Vende, compra, permuta, arrenda, loteia, constrói e loca seu imóvel com 100% de garantia do aluguel. Receba ou não do inquilino. Longevidade não quer dizer muita coisa, mas ninguém permanece tanto tempo no mercado por acaso. Ética, comprometimento, profissionalismo, satisfação dos nossos clientes serão sempre objetivos almejados. Jaques Oliveira Imóveis, escritórios em Canguçu, Piratini e Pelotas. Você vai construir ou reformar? Não deixe de visitar a Reveste Pisos e Acabamentos. Lá você vai encontrar pisos em porcelanatos, cerâmicos e azulejos, rodapés e rodateto, argamassas e rejuntes, móveis para banheiro, torneiras e cubas, pastilhas de vidro e resinadas. Conheça também nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Aceitamos diversos cartões de débito e crédito. Reveste Pisos e Acabamentos, na Teófilo Conrado de Matos 136, fone 3252-3513 e WhatsApp 98426-7477. Cultura Notícias, os fatos que marcam o seu dia a dia. Na sequência agora são 8h36, o Wildo Bleider, né? Que também é da raça, né? É. Gansknau, né? E está aí acompanhando aí, eles também sabem dessas datas de Busta, Ascensão, Pentecoste, né? Ele também... Busta para fazer as brincadeiras de moça na Wanda. Ela... Sou do tempo das brincadeiras de moça. Brincadeiras de moça. Então, mas há pouco tempo, isso já depois das festas. Depois né? das festas, depois da modernização, né? Depois da modernização, né? Tinha famosas brincadeiras de moças na Wanda Fentes, que sempre tinha, era 1º de janeiro e Busta. Era a brincadeira de moças, onde as moças pagavam os ingressos. Isso. Naquela época era só os homens que pagavam. Mas então por isso que o Wildo ia só porque ele não pagava o ingresso, ele só ia quando ele ingresso de graça, né? Mas ele teve um problema, a Rosinha que salvou ele. Porque as meninas é que tiravam os rapazes para dançar. Não podiam os rapazes tirar para dançar. Sim, a sorte dele é que ele conheceu a Rosinha, porque senão ele tinha ficado... Ele quando foi dançar foi com a cabeça... E o Nilson sabe, nós somos do mesmo tempo, não é que nem hoje. Na nossa época... Né, os homens tinham que ficar paradinhos no canto. Lá. No canto e as os homens então ficavam lá. Tinha que atravessar o salão para ir lá. E as moças de um lado e os rapazes do outro. E aí a moça ia lá tirar o... Escolhe. Aí ficava aqueles assim, de vez aquela turma que sobrava sempre. E aí a perna tremia. Né? A perna não aguentava para atravessar. As meninas atravessavam, será que eu vou ser escolhida ou vou sobrar? Tá certo. Vamos falar de Pentecostes para encerrar nosso papo aqui, conversar com o Wildo também. 50 dias após a Páscoa também. Na realidade foi quando os apóstolos reuniram à espera do Espírito Santo, né? Por isso a pomba. Isso, sim. A pomba, o Pentecostes, é ligado à pomba ou Espírito Santo, ou seja, 50 dias após a Páscoa. E a Pentecostes também tem várias, como a Páscoa tem o Pessac nos judeus, a Pentecostes também é conhecido como a Festa das Colheitas, né? Que nós temos aqui, onde o pessoal faz a Festa da Colheita, ou no hebraico Sega, né? Até peguei aqui, ou o Dia das Primícias, né? Em hebraico também, que é porque para os gregos, porque nós temos que visualizar aqui, e isso às vezes cria uma certa dificuldade para a gente, porque a diferença de estações, né? Isso. Porque nós estamos aqui entrando, terminando o outono para entrar no inverno. Então nós não temos, teoricamente, nesse período, colheitas, em função do nosso clima. Mas na Europa, eles estavam do verão, da primavera entrando no verão, ou seja, no auge das suas colheitas lá. Então, por isso que a festa das primícias, ou festa das colheitas, em que as primeiras frutas eram entregues a Deus, como forma de agradecimento. Eram entregues, então, à igreja
que na realidade era o que fazia na época, mantinha os padres e os freis que andavam viajando e as suas igrejas. Então, eram as primícias. A primeira colheita, primeiro dia de colheita, ela toda era dedicada então a Deus, levados para a igreja, para a caridade ou mesmo para a subsistência dos pastores e das igrejas. Festa da colheita ou Espírito Santo, a partir do momento em que a grosso modo, quando diz ide e fazei discípulos, né? Ou seja, foi quando eles começaram efetivamente, os 11 apóstolos, a partir daí, a pregação, ou seja, haviam passado já a questão da morte, da ressurreição, havia se concretizadas as profecias cristãs, e a partir daí, então, começa-se propriamente, pode-se dizer que tem o início do Novo Testamento. A partir daí, então, nós temos os apóstolos, que eles começam a sair pelo mundo, à busca, então, de novos cristãos e divulgar a ressurreição de Cristo e a concretização das profecias. Sim. E esse o Espírito Santo, né, que vem em forma de pomba, também não se deu na difusão de língua? Tinha também a famosa Torre de Babel, né, que quando foi, mas isso já antes disso, que quando daí vem o símbolo, né, da pomba, que teria descido uma pomba quando estavam construindo a Torre de Babel, que achavam que poderiam chegar aos céus, né, construindo, e Pai, então, seria Deus os castiga, dando a divergência de línguas para que ninguém se entendesse e não conseguissem sequer construir um edifício. Então, são algumas questões que nós temos ligadas desde o Antigo Testamento com o Novo, que tem muita ligação, até porque havia os profetas, né? E a partir de Cristo, então, se tem uma mudança muito forte, a partir da Páscoa, uma mudança muito forte, onde se deixa onde as obras antes as obras prevaleciam sobre a fé. A partir de Cristo nós temos a ordem inversa, ou seja, a fé te salvará, né? As obras são necessárias, sim. Mas não se sobrepõem, né? Tanto que nós tivemos a construção de muitas igrejas, principalmente na Europa, né? E prédios das igrejas, né, com dízimos, né, e com compra de penitências, ou seja, tu dava um certo valor para a igreja e compraria, entre aspas, uma cadeira para o céu, né? Isso é muito falado. Então tem isso. Mas basicamente é isso, né? Exatamente. Então é a Ascensão, aliás, a Buster, a Himmelfahrt und Pfingsten. Buster, dia do arrependimento, a Himmelfahrt, Ascensão, Pfingsten, Pentecostes, que também são comemorados, são 3 dias. Normalmente nós temos 3 dias de comemoração, são Páscoa, Pfingsten, Pentecostes, são 3 dias de festa. Sim. E Natal também, que são 3 dias, a Erste, Zweite und Dritte Festa. Antigamente o pessoal dizia Letzte Festa, mas Letzte não pode ser, o último não pode ser, vai ter outros depois, né? Vai ter, tá certo. Nilson, a gente conversando tudo daqui a pouco, nós começamos agora quando rodar os comerciais, bem rapidinho para ouvir o Hilton também. Não, até porque eu também tenho um compromisso. Sim, exatamente. Essa rápida, em poucas palavras, a gente via assim, eu sou do interior e sou quando a gente... Finados, né, não se fazia nada. Sexta-feira Santa não se fazia nada, inclusive eu lembro que a gente trabalhava na agricultura, todo e qualquer trabalho, até pasto para os animais do outro dia para serem alimentados, no dia de finados ou no dia da Sexta-feira Santa, era colhido antes. Naquele dia não podia se fazer absolutamente nada. Não se fazia nada. Não, e como você mesmo disse, era um silêncio total, não podia se falar alto, era muito concentrado, né? Você falava com as rádios também, né? Não, eu lembro inclusive que vinha um falecido Periquito, e lembro claramente essas 2 datas finadas e Páscoa, que eu vim para Cansu, em que a rádio, né, não tinha absolutamente nada. As rádios eram músicas somente orquestradas, não podiam nem tocar nem música cantada, porque eu me lembro assim, eu tenho marcado, porque a primeira vez que eu falei na rádio foi um convite de enterro, foi num finados, né? Teve isso, então as músicas eram, não tinha nem locutor na rádio, era, né? Só tanto que o Serrano, falecido Serrano, chegou lá para ver se o Periquito gravava lá o comercial para poder rodar.
Então não havia, eram momentos de reflexão, de ter muito respeito, porque os dois envolviam morte, né? A morte de Cristo na Sexta-feira Santa e o respeito no finados aos entes queridos que já tinham partido. Isso. Para resumir, hoje a religiosidade está menor, era mais antigamente, hoje está mais com toda essa liberdade que se tem hoje. Porque hoje, nós temos festa, nós temos futebol, nós temos tudo Sexta-feira Santa, tem rodada de campeonato, finados tem festa. Eu acho que a nossa religiosidade, ela aumentou em número, né? Número de cristãos, principalmente, porque quando nós falamos em religião traduzindo é religare, ligar com Deus, não quer dizer em determinada religião, ou seja, a ligação que existe com Deus. Hoje, em função da internet, as pessoas também estão se achando que estão superiores, não precisam nada, que o computador te dá tudo. Nós estamos nos afastando do templo. Não sei se, e acredito que com isso também diminuindo a nossa religiosidade. Tanto que hoje as evangelizações estão bem mais fortes, procurando jovens, porque os jovens, com essa questão da internet, e às vezes também a internet nem sempre tudo é verdade. E fé é algo que muito difícil de tu mostrar, ou como tu não consegue tocar, é algo que tu acredita ou não acredita, mas eu acredito que nós estamos sim tendo uma necessidade, um retrocesso, uma vontade muito grande, principalmente em função das questões depressivas que nós temos hoje. Nós precisamos acreditar, e nada melhor do que acreditar em Deus, um ser superior. Todas as religiões têm algo em comum, todas, independente das denominações, o que elas têm em comum são de que existe algo após a morte. Essa são em comum. Então eu acho que nós precisamos, e muito mais nós precisamos. Eu vou te dizer assim, eu li a Bíblia 2 vezes e aconselho as pessoas a lerem, porque o Antigo Testamento também é um dos livros de histórias mais completos, porque é a história do povo judeu, que de uma certa forma é quase que a história da nossa humanidade. E a partir do Novo Testamento nós temos então essa questão da fé, porque não basta apenas quando a gente está mal, ai meu Deus, né? E precisamos aprender a agradecer também. E eu vou aproveitar e te agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Tá certo. Comerciais Fonseca, para nós voltar com Hildo Bleiro, tá tomando seu chimarrãozinho lá. 8h47. Cultura Notícias. Os fatos que marcam o seu dia a dia. Que tal saber onde está o preço mais barato perto de você? Com o aplicativo Menor Preço lançado pelo governo do estado, isso é possível. Lendo um código de barras ou digitando o nome do produto, você fica sabendo onde está o menor preço perto da sua localização. Cadastre-se no Nota Fiscal Gaúcha e baixe o app. 1.600.000 gaúchos e mais de 200.000 estabelecimentos já estão cadastrados. Só falta você. Rio Grande do Sul, hora de novas façanhas. Pensamento do meio recebeu o